Como vimos, uma questão que ocupou bastante os filósofos dos séculos XVII e XVIII foi a justificação racional para a criação do Estado. Veja a seguir 3 concepções ou ideias de Estado. Como explicar então a existência do Estado e como legitimar seu poder? A concepção de Estado liberal vem do filósofo inglês John Locke. John Locke refletiu sobre a origem do poder político e sua necessidade de congregar os seres humanos. A ideia de Estado baseada na separação dos poderes é de autoria do pensador francês Charles de Secondat, mais conhecido como Barão de Montesquieu. A teoria a respeito de uma das características mais interessantes do Estado moderno, a divisão funcional dos 3 poderes. O filósofo alemão Karl Marx e Friedrich Engels concebem o Estado atuando geralmente como um instrumento de domínio de uma classe sobre a outra. A reflexão sobre a origem do poder político nasce pela necessidade de congregar os seres humanos, que em estado de natureza viviam isolados. Pela falta de uma normatização geral, cada um seria juiz da sua própria causa, o que levaria ao surgimento de problemas nas relações entre os indivíduos. Para evitar esse problema é que o Estado teria sido criado. Sua função seria a de garantir a segurança dos indivíduos e de seus direitos naturais, como a liberdade e a propriedade. A teoria a respeito de uma das características mais interessantes do Estado moderno é a divisão funcional dos 3 poderes. Ao refletir sobre a possibilidade de abuso do poder das monarquias, o pensador propôs a divisão do poder político em 3 instâncias: o poder executivo, que executa as normas e decisões da administração pública, o poder legislativo, que elabora e aprova as leis, e o poder judiciário, que aplica as leis e distribui a proteção pedida aos juízes. A ideia de Estado como instrumento de domínio. Para o filósofo alemão Karl Marx e Friedrich Engels, a sociedade humana primitiva era uma sociedade sem classes e sem Estado. Nessa sociedade pré-civilizada, as funções administrativas eram exercidas pelo conjunto dos membros da comunidade, do clã, da tribo, etc. Em um determinado estágio de desenvolvimento histórico das sociedades humanas, certas funções administrativas, antes exercidas pelo conjunto da comunidade, tornaram-se privativas de um grupo separado de pessoas que detinham força para impor normas e organização à vida coletiva. Teria sido através desse núcleo de pessoas que se desenvolveu o Estado. Isso teria ocorrido em certo momento de desenvolvimento econômico em que surgiram as desigualdades de classes e os conflitos entre explorados e exploradores. Assim, o papel do Estado teria sido o de amortecer o choque desses conflitos, evitando uma luta direta entre classes tão opostas. Até aqui não estamos longe da teoria liberal, mas, conforme escreveu Engels em A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, embora o Estado tenha nascido da necessidade de conter esses conflitos,
nasceu também no meio do conflito e por isso acabou sendo sempre representado pela classe mais poderosa, aquela que tinha força para reprimir a classe dominada. Os escravos na antiguidade, os servos e camponeses no feudalismo e os trabalhadores assalariados no capitalismo. Assim, Marx e Engels concebem o Estado atuando geralmente como um instrumento de domínio de classe. Essa concepção do Estado como instrumento de dominação de uma classe sobre a outra estabelece uma relação entre as condições materiais da existência de determinada sociedade. Ou seja, o Estado existe para administrar os problemas causados pela desigualdade da sociedade e só poderia deixar de existir quando a sociedade não fosse mais dividida em classes antagônicas. O Estado origina-se das insuficiências de uma sociedade em garantir a igualdade de condições sociais.